graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Por favor, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Os últimos versículos, as últimas palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Quem encontrou, diga amém. Mateus 7, de 24 a 27. Vamos ler juntos, pausadamente, juntos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nosso Deus, nós continuamos aqui, neste ambiente de fé, neste ambiente marcado por um povo santo e reunido para adorar o Teu nome. E nós queremos continuar assim, em adoração ao Senhor, tanto aqui dentro como lá fora, nas 24 horas de cada dia. E queremos, ó Deus, pedir agora a bênção do Teu Espírito Santo para que possamos aprender da Tua palavra, deste sermão incomparável, inigualável, pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos aprender das palavras do nosso Mestre e Senhor. Quanto a mim, peço poder e graça do Espírito Santo, para que possa o Senhor prevalecer contra a minha fraqueza e contra as minhas limitações. Nos abençoe e continue a nos falar, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, na oração, a nossa irmã que orava pelo dízimo disse que temos vindo aqui, e tem sido uma alegria para nós vir a essa casa, e aqui nós temos ouvido palavras de vida. Nós temos ouvido palavra de vida. Eu pensei, que bênção, que privilégio por nós ouvirmos palavras de vida, e pensei também um pouco na responsabilidade daqueles que chegam aqui para pregar essa palavra de vida. E a minha pergunta primeira para a igreja é: de que maneira aquilo que você ouve da palavra de Deus afeta a sua vida? De que maneira aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus, aí vamos contextualizar na nossa comunidade aqui do púlpito, na escola dominical, nas células, de que maneira isso afeta a sua vida? Porque, como o texto claríssimo, até uma pessoa que não tem nenhuma experiência com a Bíblia, nenhuma habilidade com a Bíblia, que talvez nunca tenha aberto a Bíblia, e se ela abrir nesse texto, ela já vai, vamos assim dizer, matar a charada. Ela já vai perceber que o Senhor está fazendo alguns contrastes entre pessoas que ouvem e praticam, e pessoas que ouvem e não praticam. E Ele está trazendo um adjetivo para quem pratica: prudente, sábio. Mas aqueles que ouvem e que não praticam, insensatos, imprudentes. E a pergunta para mim e para você é: que em categoria nós nos encontramos? Em que categoria nós nos encontramos? E este mal que o nosso Senhor expôs nesta ocasião não é uma novidade, irmãos. Sempre existiu, tanto na igreja primitiva quanto no tempo dos profetas, de pessoas, algumas que ouviam e elas não praticavam.
Por favor, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 33. Rapidamente. Ezequiel, capítulo 33. Eu vou procurar terminar essa mensagem às 10h30. Vou tentar terminar às 10h30, para a gente chegar numa hora boa na escola dominical. 33. Quem achou? Diga amém. Vamos lá. Espera aí, que eu acho que eu... Pastor Wallace se enganou aqui, viu? Espera aí. Capítulo 32, ok? Não estou enganado aqui. Acharam? Eu errei, viu? É capítulo 33 mesmo. Desculpa, irmãos. 33 mesmo. Quanto a ti, ó filho do homem, preste atenção, irmãos, preste atenção. O versículo 30, versículo 30. Está todo mundo ligado, benção. Não faça igual o pastor, não se distraia. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti, junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por prática, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. O coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Não é novidade, infelizmente. E Tiago, depois da igreja primitiva, capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer: não sede apenas ouvintes, mas sejam praticantes. De pessoas que se encantam com a beleza da palavra, de pessoas, vamos dizer, no nosso contexto presbiteriano, que se encantam com a beleza da doutrina, como é bonita a doutrina da justificação, da soberania de Deus, da eleição, da adoção, do selo da promessa, do Espírito Santo, como a doutrina da igreja presbiteriana é firme, é bíblica, é belíssima, mas apenas se encantar com a beleza da teologia e da palavra não é suficiente. Exercícios religiosos apenas não são suficientes. Obras feitas em nome da religião apenas não são suficientes. E os versículos imediatos anteriores ao 24, do 21 ao 23, o Senhor está dizendo isso a uma turma de crentes, entre aspas, que no último dia está lá dizendo: Senhor, Senhor. Aí as obras: teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. E Jesus dirá para aquelas pessoas, ou disse para aquelas pessoas: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aqueles homens eram homens envolvidos com as coisas da igreja, com a palavra da igreja, com a oração, com expulsar demônios, com curar enfermos, com profetizar. Mas eles não guardavam a palavra. E o que o Senhor requer de nós é que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Porque quando vierem, como diz lá em Mateus 7 e 24, quando vier a chuva, quando os rios transbordarem,
Quando os ventos derem contra essa casa, que é a minha vida, que é a sua vida, que é a sua família, que é a minha família, e vocês têm percebido que os ventos têm vindo, têm percebido que a chuva tem caído, têm percebido que os dias são maus. Talvez você esteja aqui assolado por um vento forte, por uma tempestade, por uma chuva, e está debaixo de crise. E são exatamente estas coisas que vão provar para nós se nós temos sido ouvinte e praticante ou apenas ouvinte. São as tribulações, são as provações, são as adversidades, são as dores, as perdas, as decepções que vão provar para mim e para você que tipo de fé é a nossa. Se é uma fé que se encanta apenas com a beleza da música, o conforto que proporciona o ar-condicionado, que, abrindo parênteses, talvez seja a única igreja aqui em Garanhuns que tenha. Mas isso não significa nada se nós viermos aqui e ouvirmos, como fora dito na oração da nossa irmã, para a glória de Deus, palavras de vida, e não colocá-las em prática. É mera religião, não serve para absolutamente nada. E quando vier os ventos, quando vier a tempestade, quando os rios transbordarem, o Senhor diz que aqueles que ouvem e aqueles que não praticam, essa casa vai cair e ela vai virar uma ruína. Volto à minha pergunta inicial. De que maneira a palavra de Deus que você tem ouvido nesta igreja tem tocado a sua vida? Porque quando eu li esse texto de Ezequiel, às vezes, a gente sente essa sensação. Mas eu já falei sobre isso na igreja. Mas a gente prega sobre isso na igreja. Mas eu falei com fulano, biblicamente, que não é assim. E a pessoa diz, amém. E a pessoa diz, glória a Deus. E a pessoa aperta a nossa mão à saída do culto. Muitas vezes, mesmo a gente tremendo e temendo, dizendo, será que eu entreguei a palavra de Deus? Será que eu fui fiel? Será que eu não falei algo que não era de Deus? E com temor e tremor, a pessoa, pastor, a palavra foi uma benção, pastor, a palavra foi uma benção. Ok, mas essa palavra que o pastor prega aqui no púlpito, ela só vai ser uma bênção na sua vida e na minha vida, minha irmã e meu irmão, se ela se tornar, o quê? Prática. E aquelas mesmas pessoas, algumas vezes, que pegam na nossa mão, amém, glória a Deus, que bênção. Daqui a pouco você vê aquela pessoa fazendo o contrário daquilo que ela está recebendo o ensino na igreja. E aí ela arruma algumas justificativas que não são aceitas, que não têm base bíblica, mas, como quem diz assim, eu vou pagar o preço. Eu sei que estou errado ou errada, mas vou pagar o preço. Quando a pessoa fala isso ou pensa isso, ela não tem noção do que é pagar o preço. Portanto, irmãos, no encerramento deste último sermão do nosso Senhor, ele se dirige àqueles que estavam o ouvindo, dizendo, olha, eu falei sobre tudo isso, eu falei sobre o adultério, não adultere. Não olhe para um homem que não seja o teu cônjuge, nem para uma mulher que não seja o teu cônjuge com desejo impuro, não faça isso. Ele está dizendo, olha, seja limpo de coração, seja misericordioso, seja pacificador. Quando você ajudar alguém, não faça isso para trazer alarde. Quando você jejuar, não deixe com que esse seu jejum transpareça fisicamente para que as pessoas saibam que você está jejuando. Entre pelo caminho que é apertado, se livre do caminho largo, espaçoso. E Jesus vai ensinando desde o capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Ensinando sobre como ofertar, ensinando que nós devemos perdoar, que nós não devemos guardar mágoa, que nós não devemos viver ansiosos. Ensinando
que quem vive com essa preocupação, o que é que eu tenho para comer, o que é que eu tenho para beber, o que é que eu tenho para vestir, são gentios, mas que Ele cuida de nós, e Ele ainda exemplifica: se eu cuido das plantas, se eu cuido dos pássaros, eu cuido muito mais de você. Mas parece que essas palavras de vida que nós temos ouvido, que nós temos lido, parece que existe uma barreira entre o que a gente ouve e o nosso coração. Não entre o ouvido, porque no ouvido ela chega, mas a questão é ela chegar no coração e se tornar prática. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, e Ele está terminando. Portanto, aqueles que ouvem estas minhas palavras e as colocam em prática, eles serão considerados pessoas prudentes. E Ele aqui não está isentando quem pratica, quem é fiel, quem obedece de tribulação. Pelo contrário, Ele está dizendo: quando vierem, não é se não vierem. No cristianismo não existe isenção de sofrimento. Aliás, no cristianismo, o sofrimento é uma realidade. Ele vem no pacote, ele vem no combo. Nós somos discípulos do servo sofredor. Quem mais conheceu o sofrimento foi o Senhor Jesus. Se você não quer sofrer, o cristianismo não dá para você. Porque cristianismo é lugar de sofrer, sim. E Ele está dizendo: quando vierem, e elas vêm. E elas vêm. Às vezes vêm sozinhas, e às vezes vêm de bando. Estava conversando com a minha esposa essa semana e pensando em algumas pessoas. Algumas estão enfrentando uma tribulação. Um aspecto: estou desempregado. Está doendo demais, estou sofrendo. Outros estão enfrentando: estou desempregado, casamento está em crise, meu filho está rebelde, eu estou sem força para isso, perdi isso aqui, de bando a tribulação. Mas o fato é que elas vêm. Mas o Senhor não prometeu para nenhum crente vida indolor, vida sem dores, vida na estufa. O Senhor prometeu que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é presente, Ele está presente. E são exatamente nessas horas das dores, das perdas, das decepções, que a nossa fé ela é avaliada. Que tipo de fé é que nós estamos trazendo no nosso coração? Daqueles que ouvem essas palavras de vida e praticam, ou daqueles que ouvem e não praticam? O que você está fazendo com a sua vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Quando as pessoas se relacionam com você em casa, na sociedade, no trabalho, lá no futebol, lá no voleibol, lá no seu lazer, quando elas se relacionam com você, elas olham para você e elas dizem ou elas pensam: fulano de tal é um praticante da palavra de Deus. Quando elas se relacionam com você, lá na sua sessão, lá no trabalho, lá no seu escritório, lá na faculdade, lá no colégio, no lugar que você trabalha, no lugar que você vende, no lugar que você compra, no lugar que você negocia, com as pessoas que você convive, e nós temos que conviver mesmo. O que elas dizem a seu respeito, a meu respeito? Esse fulano aí, ele é um crente diferente. Ele pratica. Esse cabo aí, essa mulher aí, ela abre mão, ela prefere perder dinheiro do que fazer um negócio errado. Essa menina prefere ficar solteira do que namorar um ímpio. Esse rapaz prefere receber nome até de gay do que se envolver num relacionamento que Deus não aprova. E com isso a gente faz a diferença. E isso traz sofrimento. Imagine um rapaz novo, se mantendo fiel, puro, aguardando o casamento para a sua prática legítima do sexo. E os outros: já transou, pegou quantas? Esse final de semana eu saí com 2, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o crente: não, eu estou esperando em Deus. E a moça, que é natural, o desejo de namorar, o desejo de se relacionar e casar, e ela não tem namorado, e ela não tem ninguém. Cadê seu namoradinho? Cadê seu namoradinho? Ela diz: eu estou esperando em Deus. Porque não há para essa sociedade se guardar, esperar em Deus. Isso é coisa do crente. Mas, infelizmente, muitos têm cedido à pressão. Muitos têm cedido à pressão. E a chapa esquenta. E muitos que têm ouvido a palavra e que têm conhecimento, sim, de que não deve fazer isso, mas deve fazer isso, na hora que a chapa esquenta,
abrem mão dos princípios da palavra de Deus e transigem com o pecado. Eu termino, irmãos, porque quero de fato entregar às 10h30, perguntando para mim e para você, adolescente, adulto, jovem, pai, mãe, marido, esposa, de que maneira a palavra de Deus tem tocado a minha vida, a sua vida, como pai, como filho, como marido, como cidadão que lida com negócio, que vende, que troca. A coisa mais normal desse mundo aí, você vai comprar um carro, você pergunta, esse carro, tá bom, nunca teve um trisco, nunca bateu, nunca fez isso. Se for comigo, ele vai me vender um carro até com a roda torta, porque eu não entendo. Mas aí chega lá alguém que entende, mas esse carro já foi batido, esse carro já foi virado, esse carro já foi isso. A pessoa, em nome de levar um lucro, ela mente. Isso não pode, isso não cabe na minha vida, isso não cabe na sua vida. Porque um cristão, ele faz um negócio que seja bom para ele, que seja bom para o outro. Ele não faz coisa enganosa, ele não faz coisa errada, para ele poder dormir com a sua consciência leve. Eu estou passando dificuldades, a minha vida está no limite, mas eu não quero nada que não seja lícito, eu não quero nada que não seja abençoado por Deus. Eu vou morrer solteiro, eu vou morrer solteira, mas eu não quero um relacionamento que Deus não aprove. Eu vou ficar no caritó, mas eu não quero. Por que você não quer? Porque a Bíblia diz que é errado. Ó, quem está ouvindo eu dizer que relacionamento misto é errado, diga amém. Você está ouvindo eu dizer sim ou não? Jovem, adolescente, adultas e adultos, você entra se você quiser. Mas você não tem a aprovação da Escritura e você não tem a aprovação das autoridades que Deus colocou sobre você aqui na igreja, pastores, presbíteros, não tem. Agora, se você quiser entrar, a vida é sua. E você não tem noção do preço. Eu vou pagar o preço, você não tem noção. Você não tem noção. E a gente fala isso com amor. Saia de todo o caminho que oferece risco para a sua vida com Deus. Quer seja questão profissional, quer seja questão de relacionamento, de amizades, de namoricos. Saia de toda situação que oferece risco para a sua vida com Deus. Porque a sua vida com Deus é primordial. Amém, irmãos? Você pode viver sem qualquer coisa. Qualquer coisa. Você não pode viver sem Deus. Você não pode viver sem Deus. E eu digo sempre, e cada vez que eu digo, depois eu ouço outra coisa, e eu digo sempre, você nunca, pela graça do Senhor Jesus, vai ouvir dessa igreja permissão para pecar, permissão para fazer o errado. Se você faz, é por sua conta e risco, mas você não vai encontrar apoio aqui nessa liderança, aqui nessas pregações, porque pecado é pecado, e Deus abomina pecado. Não tem negócio de jeitinho, não tem negócio de Deus sabe, não tem negócio de Deus entende, não tem negócio porque meu patrão mandou, meu pai deixou, minha mãe que fez. Se é contra Deus, é pecado e é errado, e ponto final. Ah, mas é ignorância, é radicalismo, o que é que eu faço? Bom, se é radicalismo da Bíblia. E o tema é, eu sou um praticante ou apenas ouvinte? Se é de você ficar vindo para a igreja todo domingo e aprende como trata a mãe, como trata pai, como trata a esposa, como trata o marido, como educa, como trabalha, como ganha dinheiro, como faz isso, como faz aquilo, e você não faz, no final de tudo, como diz Jesus, grande será a sua ruína. Termino. Qual o fundamento sobre o qual estamos edificando? Pode ficar de pé, por favor, para a gente ouvir de pé. Estou terminando. Estamos edificando sobre a rocha ou sobre a areia? Talvez apreciemos ouvir o Evangelho, mas talvez não estejamos nos submetendo a praticá-lo. A palavra que eu quero encerrar com vocês é essa. Os outros podem dizer a nosso respeito que não apenas ouvimos, mas também praticamos os ensinos de Cristo. O tempo de tristezas, provações, e nós temos vivido tudo isso no contexto da nossa igreja. O tempo de tristezas, provações, morte. Já fiz 2 funerais agora, nos últimos 15 dias, 2 funerais.
nos últimos 15 dias. De criança, de idoso, enfermidades. Revela se estamos sobre a rocha ou sobre a areia. Esforcemo-nos, irmãos, para a obediência da palavra, de maneira que quando vierem as tribulações, nossa casa permaneça firme e não caia. Amém, irmãos? Irmãos, dê mais tempo à sua vida devocional. Seja mais presente nos cultos. Pensa no Sermão do Monte, Mateus 6. Não ande correndo atrás disso ou daquilo, porque eu que dou a você. Fica morrendo, trabalhando, acumulando. Não vem num culto de oração. Vem no culto de domingo morrendo de sono, cansado. Não consegue compreender. Acha que o culto está demorando 2 horas de culto. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Venha para os cultos, irmãos. Leia a Escritura, irmãos. Ore. Jesus está voltando. Desapegue desse mundo mal, irmãos. Desapegue desse mundo mal. Você quer chegar aonde? Você quer conquistar o quê? Pergunta a Antônio Hermínio de Moraes, um empresário famosíssimo no Brasil. Ele diz: eu me arrependo, porque sempre foi tido como aquele empresário top, mas não cuidou de nada da sua vida particular. Ele deu uma entrevista dizendo: eu me arrependo. E está aqui você todo domingo, toda semana, ouvindo a palavra e correndo igual um doido, igual um louco. Correndo, para quê? Busquemos a Deus. Ouçamos a sua palavra e a coloquemos em prática em nome de Jesus. Pai, tenha misericórdia de nós, a começar de mim. Me livra, Senhor, de ser um hipócrita. Me ajuda a ser obediente à tua palavra, Senhor. Mas ajuda meus irmãos, meus queridos, esta igreja santa do Senhor, este povo santo do Senhor, abençoa. E que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Agora nos abençoa na escola dominical. Que venhamos aprender, que venhamos praticar, em nome de Jesus.